Bem, pessoal, antes de falarmos, da distribuição eletrônica, a gente precisa aqui rever alguns conceitos, ok? Então, primeira coisa que nós vamos rever aqui é o seguinte, ó, essa representação aqui, ó. Olha bem, nós temos aqui então o símbolo de um elemento químico, o elemento químico ferro, e aí é comum a representação com dois números aqui em volta desse símbolo, que é um número aqui embaixo do símbolo e o outro número aqui em cima. O que significa isso? Esse número aqui embaixo é o número atômico do elemento, que é representado pela letra Z. O número atômico, ele corresponde ao número de prótons. Ok, pessoal? Esse número aqui em cima, representado pela letra A, é o número de massa, que corresponde à soma de prótons e nêutrons. Bem, no nosso caso aqui na aula de hoje, o que vai nos interessar é esse número aqui embaixo, ó, que é o número de prótons, que na verdade é também o número de elétrons, porque quando o átomo não perde nem ganha elétrons, um átomo neutro, ou seja, ele se encontra no seu estado fundamental, o número de prótons é igual ao de elétrons. Então, o que vai interessar para nós é o número de elétrons, beleza? Ok. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó, o átomo, nós já vimos que ele tem um núcleo e ao redor desse núcleo ele tem a eletrosfera. Os elétrons se encontram na eletrosfera, ao redor do núcleo, tá certo? A eletrosfera, pessoal, ela é constituída de camadas, ou que a gente chama também de níveis eletrônicos. Então é comum a representação dessas camadas dessa forma aqui, ó. Ok? Então, são 7 camadas, que a gente chama também de níveis eletrônicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas camadas também, elas são representadas por letras em ordem alfabética a partir da letra K. Então, aqui seria K, L, M, N, O, P e Q. E ainda tem uma outra coisa que vocês precisam saber, é que cada camada dessa, cada nível eletrônico desse, comporta um total de elétrons. Ó, a camada K comporta um máximo de 2 elétrons, a L de 8 elétrons, a M de 18, a N e a O 32 cada uma, a P 18 e a Q 8. Então isso aqui é o máximo de elétrons que cabe em cada camada, em cada nível aqui ao redor do átomo, ok, pessoal? Outra coisa, além das camadas, ou seja, dos níveis, camada e nível é a mesma coisa, além das camadas, e níveis, ainda tem as subcamadas, ou também chamados de subníveis, que seria então, dentro da camada, tem a camada e tem a subcamada, ok? Essas subcamadas são representadas por letras. Quais letras? Essas letras aqui, ó. S, P, D e F. Então, as camadas são representadas por números, que vai de 1 até o 7. E as subcamadas, os subníveis, são representados por letras. Outra coisa a se entender também é que cada um desses subníveis comporta também um máximo de elétrons. Assim como tem as camadas que comportam um máximo de elétrons, aqui também comporta um máximo de elétrons, que a gente representa em cima das letras. O subnível S comporta um máximo de 2 elétrons, o P 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons. Então, tem os níveis que tem um máximo de elétrons, tem os subníveis também que vão ter um máximo de elétrons, ok? Sabendo agora dessas informações, nós vamos construir um diagrama, conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Então, vou apagar tudo aqui e nós vamos fazer a construção desse diagrama, ok, pessoal? Então, diagrama de Linus-Pauling.
Bem, para que serve, né, pessoal, esse diagrama? Primeiro, vamos falar do Linus Pauling, né? Linus Pauling foi um cientista norte-americano ilustríssimo. Esse cara, ele foi tão importante que ele foi prestigiado já com 2 prêmios Nobel. Um dos prêmios Nobel que ele recebeu foi por causa dos seus trabalhos com ligações químicas. E o outro, pessoal, muito bacana também, foi sobre intervenções contra testes nucleares. Bem, então esse cara, hoje nós estamos falando dele aqui por causa do diagrama que ele construiu. O que é esse diagrama, então? Esse diagrama é um modelo para representar como os elétrons estão nessa eletrosfera, como esses elétrons se encontram distribuídos nas camadas da eletrosfera. Tá bom, pessoal? Bem, então vamos lá. Vamos construir o nosso diagrama, então, tá certo? Esse diagrama, ele é muito importante, pessoal. Ele não vem em prova. Ele não vem. Então, você precisa saber construir esse diagrama. Então, vamos lá. Vamos construir o diagrama. Olha lá. Primeiro, então, você vai colocar números de 1 até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Lembrando que esses números representam as camadas. K, L, M, N, O, P e Q. Agora, você vai colocar os subníveis, que são as letrinhas S, P, D, F, ok? O subnível 1, a camada 1, o nível 1, tem um subnível, que é o S, ok, pessoal? A camada 2, o nível 2, tem 2 subníveis, que é o S e o P. A camada 3 tem 3 subníveis, o S, o P e o D. Tá vendo, pessoal? Olha aqui como é fácil. Camada 1, 1 subnível, camada 2, 2 subníveis, camada 3, 3 subníveis e a camada 4, 4 subníveis. Então, até aqui, tá tranquilo, ó. Vai de cima para baixo, aumentando de 1 em 1, ó. Tá vendo? Beleza? Só que agora vai retroceder. O 5º nível aqui repete a mesma quantidade de subníveis, 5S, 5P, 5D e 5F. O 6º agora vai cair, 6S, 6P e 6D. E o 7, 7S, 7P. Beleza, pessoal? Então, olha, vai fazendo aqui uma escadinha, depois repete, depois cai de novo, tá? Por que isso? Esse número de subníveis tem a ver com o número de elétrons por camada. Nós vimos que a camada K comporta 2 elétrons. A camada L vai comportar 8 elétrons. A M, 18, a N, 32, a O, também 32, a P, 18 e a Q, 8. Beleza? Então, ó, aqui, ó, a segunda tem 2 subníveis, comporta no máximo 8. Então, olha lá, a última também vai ter 2 subníveis, porque comporta no máximo 8. Essa aqui, ó, tem 3 subníveis, ó, 3 subníveis, igual a terceira, porque o número de elétrons aqui, ó, olha lá, que comporta também é o mesmo. E essas duas, ó, o mesmo número de elétrons que suporta cada camada, então vai ter o mesmo número de subníveis, ok? Uma brincadeira aqui para vocês lembrarem desse diagrama é o seguinte, ó, aqui são 7 níveis eletrônicos. Lembra que são 7 dias da semana, 7 as cores do arco-íris, 7 notas musicais, ok? E os subníveis aqui, ó, S, P, D, F, também tem uma dicasinha aqui, ó, para gravar, olha bem. 100 pão, 100 pão dá, 100 pão dá fome. Verdade ou não é, pessoal? 100 pão dá fome. Então, ó, 100 pão, 100 pão dá, 100 pão dá fome. Ah, 100 pão dá fome. 100 pão dá 100 pão. Beleza? Uma brincadeira aí para lembrar. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, ó. Então vamos lá. Se
aqui comporta no máximo 2 elétrons e só tem um subnível, esses elétrons estarão aonde? Todos aqui nesse subnível, no subnível S. Já aqui, olha bem, comporta no máximo 8. Se no S terá 2, e aí, gente, lembrando que se o subnível S aqui são 2, todos os S vão comportar 2, tá bom? Então, já posso colocar aqui, ó, todos aqui vão ser 2, tá bom? Beleza? E aí, raciocina comigo, o máximo de elétrons dessa camada L são 8. Se eu já coloquei 2 no subnível S, quantos vão sobrar para o subnível P? 6. Ó, 2 mais 6 vai dar 8, beleza? Ok? Já aqui, então, todos os P's, eu vou colocar 6 elétrons. Todos os P's, 6 elétrons. Agora vem o D. Olha bem, pessoal, o máximo de elétrons são 18. Se eu coloquei aqui, ó, 2 mais 6 deu 8, para 18 faltam 10. Então, o D aqui, ó, são 10 elétrons, beleza? E agora aqui, ó, só falta o F. 2 mais 6 mais 10 deu 18. Para 32 são 14. Então, pessoal, olha lá, ó. Então, F aqui, 14. Pronto, construímos o diagrama, tá certo? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 e por aí vai, tá bom? Construímos o diagrama. Agora uma coisa muito importante, pessoal. Como que a gente usa esse diagrama? Como que a gente analisa esse diagrama? Esse diagrama, ele é analisado assim, ó, de cima para baixo. Tá vendo essas setinhas aqui? Sempre de cima para baixo. Olha lá, ó, sempre de cima para baixo, beleza? Então, nós traçamos aqui e essas setas, elas são para ser seguidas. Uma seta é para ser seguida. Tá andando numa estrada, tá mostrando uma seta que você tem que prosseguir. Você vai prosseguir, ok? Beleza, então tá. Agora, vamos pegar um exemplo, então. Vamos imaginar aqui, próprio elemento aqui, vamos pegar um outro aqui, o magnésio, menorzinho. Magnésio de número atômico 12. Olha lá o número de baixo do símbolo, número atômico. Nesse caso, 12 prótons, 12 elétrons, que vai me interessar é o número de elétrons, 12 elétrons. Então vamos lá, vamos distribuir esses 12 elétrons de acordo com o diagrama, ó. Então eu começo 1s2, aí eu continuo, ó, de cima para baixo, 2s2, olha lá. Aí, continuando, ó, de cima para baixo, 2p6, até aqui, quantos elétrons eu já coloquei? Ó, os elétrons são os números em cima das letras. Então, eu vou contar 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Tá vendo? Porém, eu preciso de 12, então eu vou continuar. 2p6, 3s2. Pronto. Ok? Eu fiz a distribuição eletrônica de acordo com os subníveis. Beleza, pessoal? Então tá bom. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Ferro 26, tá bom? Ferro de número atômico 26. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, continuando. 3s2, 3p6, olha lá, o 3s2, 3p6. Toma cuidado aqui, gente. É muito comum o aluno, mesmo vendo essa seta, ele quer pular do 3p6 para o 3d10. Não pode, pessoal. Toma cuidado. Seta é para ser seguida. Do 3p6 você vai para o 4s2, tá bom? Aí você vai somar, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Eu preciso de mais 6. O próximo aqui, então, seria 3D10. Mas eu não vou colocar 3D10, porque senão vai passar. Então, eu vou colocar 3D6. Ah, professora, pode diminuir? Pode. Você não pode aumentar. O máximo de elétrons no D são 10. Você não pode colocar D11, D12. Não.
O máximo de elétrons neles são 10. Agora, diminuir você pode. 3D1, 3D2, pode, ok? Igual nós fizemos aqui, 3D6. Tá bom, pessoal? Então, gente, distribuição eletrônica por subníveis, seria isso aí. Próxima aula a gente vai falar de alguns casos especiais, porque tem algumas exceções, tem uns casinhos especiais aí nessa distribuição, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.